Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. É comum crescer as glândulas mamárias após a aplicação da progesterona, hormônio, para não entrar no cio? Seria mais ou menos isso? Isso, Marcos. O que é que acontece? A hiperplasia mamária, na verdade, é um aumento da glândula mamária que passa a ser um problema para o animal. Então, ela cresce bastante, inclusive chega a ter, quando aumenta todas essas glândulas, chega a ter até a parte de 1/3 do peso do animal, então fica bastante grande, é demasiado, né? Isso acontece geralmente após um pique ou um aumento do hormônio progesterona, comum em gatas, né, entre 6 e 1 ano de idade, quando você faz a administração, Marcos, desses hormônios contraceptivos, né, anticoncepcionais, à base de progesterona. Então, quando você faz a administração da injeção ou de comprimido, para impedir que a gata entre no cio, esse pico de hormônio que vai ser lançado de forma sintética, né, de forma exógena, no organismo do animal, faz com que essas glândulas mamárias aumentem de tamanho, causando um desconforto. Aí vai causar dor, edema, muitas vezes uma hiperemia, quer dizer, uma vermelhidão da área, congestão. O animal vai ficar sem querer comer, com dificuldade de andar, vai ter um problema mais sério e podendo agravar esse problema, né, levando a necrose da área, necrose da pele, podendo infeccionar e levar, inclusive, esse animal a óbito, né? Esse animal pode chegar a morrer em virtude disso. Isso se não for cuidado, no caso? Se não for cuidado, Marcos, porque a doença em si, ela é benigna, ela não tem origem maligna. O pessoal costuma dizer que são tumores de mama, e na verdade não é. Não é tumor de mama, ele acontece, essa hiperplasia, ela pode ser unilateral ou pode ser apenas uma glândula mamária, como pode ser também todas as glândulas mamárias de um animal. E isso pode acontecer, você vai diferenciar, o médico veterinário consegue diferenciar se isso vai ser um tumor de mama realmente ou uma hiperplasia mamária. Ela pode acontecer após 2 dias dessa administração exógena, no caso dessa injeção ou comprimido de anti-cio, né, que é a base de progesterona, mas pode também levar até 3 meses para apresentar. Isso aí é importante que se faça o diagnóstico diferencial de tumor de mama para hiperplasia mamária. Uma coisa importante é que uma das alternativas que você tem no tratamento desse animal é que você faça a histerectomia, é uma das alternativas. Existe também a administração de aglipristone, é um nome até complicado de você falar, toda vida eu enrolo com esse nome. Também ele é um hormônio que você inibe a progesterona que está atuando, né? Ele vai inibir essa ação, porque é muito difícil o animal, ao você administrar, Marcos, o hormônio, a progesterona, o anti-cio, e você retirar o ovário que também está produzindo progesterona, né? Ele está produzindo progesterona endógena, quer dizer, do próprio corpo, mas quando você faz a histerectomia, aquele hormônio que você aplicou, aquela injeção ainda vai continuar no corpo, então vai continuar produzindo a alteração na glândula mamária, né? Vai para aí, tem antibiótico, tem contraceptivo desse, anticoncepcional, que pode ficar no organismo produzindo, né, liberando retardadamente esse hormônio por até 6 meses. Então, muitas vezes você faz a histerectomia, muitas vezes você entra com as medicações de suporte adequado, porém não consegue inibir a progesterona que foi feito com a administração desse anti-cio. Então, tem que fazer esse hormônio, né, para que vai inibir essa liberação, né, vai inibir esse hormônio, a progesterona que está atuando. Agora, o tratamento, como é que ele acontece? Isso,
a sequência seria você entrar com esse hormônio que vai inibir a progesterona. Em segundo momento, você faz a esterectomia do animal, faz a retirada de útero, principalmente do ovário, que é onde está sendo produzido também a progesterona endógena. E, Marcos, chega ao ponto necessário de você fazer a mastectomia. Inclusive a mastectomia radical. Tem gatas que as glândulas mamárias ficam tão grandes, né, que começa a ocorrer trombose na área, começa a ocorrer necrose dos tecidos e que você precisa retirar todas as glândulas mamárias desse animal. Aí fazendo uma mastectomia radical. E entrando com as medicações de suporte, que é a questão, como ela sente muita dor, então você tem que entrar com medicação para aliviar a dor. O animal começa a não querer comer em virtude dessa dor, você tem que entrar com a medicação de suporte alimentar, muitas vezes venoso, soro, hidratação, porque ela desidrata. Isso aí tudo vai fazer com que esse conjunto de tratamentos que você está levando para o animal, as medicações de suporte, a medicação adequada com hormônio, aí vai fazer com que ela volte ao normal e fique sem menor problema, sem precisar fazer a cirurgia, que seria a mastectomia radical. Se não for tratada, ela pode desencadear outras doenças? Pode sim. Se não for tratada, ela pode ter recidivas. Por exemplo, ela pode ficar boa aí em 6 meses, tá? Quando esse hormônio desaparecer. Porém, se ela entrar no cio e começar a produzir o hormônio novamente endógeno, que seria pelo ovário, a progesterona, ela vai apresentar novamente esse quadro de hiperplasia mamária. E se você fizer a administração de hormônio novamente, que seria o anticio, você vai propiciar novamente a hiperplasia mamária. E esse animal pode, inclusive, se agravar e chegar a óbito. Nossa amiga Betânia Fernandes, Betânia, esposa do nosso colega aqui da 95, o velho da capa preta, o Paulo Jorge, ela pergunta, primeiro que ela faz um elogio, coloca você do céu para cima, diz que você operou a cachorra dela e salvou, né, e colocou até aqui, Robson é de Deus, é coisa boa, né, isso é de Deus. Ela pergunta, minha cadela é uma Rottweiler 9 anos, já fez cirurgia de esterectomia devido à piometria. Já faz um tempo que está saindo um líquido tipo sangue da vagina. O que poderá estar acontecendo? Ela está magra com fastio. Marcos, isso pode inclusive ser um quadro mais grave, né, se agravando para uma piometra de coto, né, que seria uma infecção que fica em uma parte do útero ou na vagina. Pode ser uma vaginite, né? Pode ser um quadro de a bexiga que está com algum quadro infeccioso na bexiga, que vai fazer com que também apresente essas características. E pode ser outros quadros que vão se agravando ao longo da idade, né? O Rottweiler é muito propenso a aparecer neoplasias, que são tumores aí por alguma parte do corpo. Existem outras doenças que estão correlacionadas também. Nessas situações a gente sempre orienta aos clientes, né, aos ouvintes, que procuram o auxílio de um médico veterinário. Essas características, essas alterações, elas têm de ser investigadas para que você possa fazer um diagnóstico definitivo e a medicação adequada para cada tipo de situação, né, para cada animal. Então isso daí tem de fazer a investigação, fazer os exames necessários, hemograma, se for necessário fazer aí os bioquímicos, uma ultrassonografia, para que você possa fechar um diagnóstico e fazer o tratamento mais adequado. Nosso ouvinte Francisco pergunta aqui, segundo ela, o cachorro dela está com muitas feridas no corpo, feridas vermelhas, né? E está caindo muito pelo. O que é que pode ser nesse caso? Essas dermatites, elas podem ser de origens variadas. Desde, eu vou citar um quadro mais grave, mas elas estão relacionadas, pode ser até
desde uma questão de uma leishmaniose, de um calazar, que pode causar esses tipos de lesões, até umas dermatites bacterianas, fúngicas, uma sarna. Isso aí, esses diagnósticos de pele, eles têm de ser feitos através de citologia, através de raspado de pele. Muitas vezes, Marcos, observa-se que um animal ele pode ter um problema endócrino, quer dizer, um problema hormonal, de tireoide, por exemplo, e que esteja acarretando lesões de pele. Então, esse diagnóstico diferencial vai ser justamente realizado através de exames laboratoriais por médico veterinário especializado. A Betânia insiste, então nesse caso do dela é um quadro infeccioso? Eu não posso, Betânia, eu não posso lhe afirmar que seja um quadro infeccioso, porque existem várias possibilidades. Por exemplo, se for um quadro de uma piometra de coto, ela pode ser realmente um quadro infeccioso, tá? Se for uma cistite, uma inflamação da bexiga, ela pode ser de origem inflamatória, mas também pode ser de origem infecciosa. Então, esses diagnósticos diferenciais aí você vai conseguir através dos exames na clínica veterinária. Então é bom que ela volte para poder fazer análise. O ideal é que leve para que possa ser feitos os exames necessários e que possa fazer o diagnóstico diferencial e o tratamento adequado. Outra pergunta chegando, Dr. Robson, é verdade que o anticoncepcional causa câncer? Ele pode causar, Marcos. Ele estimula o aparecimento de células cancerígenas. Então, se você não tem, eu gosto de dizer muito isso aqui no programa, se você não tem sua fêmea, né, o macho para reprodução, se você não quer que ele se reproduza, aí você deve procurar o quanto antes a castração desse animal, seja a fêmea ou seja o macho. Não é tão comum o aparecimento de câncer de próstata em macho. Porém, à medida que ele começa a envelhecer, a tendência é que essa próstata comece a apresentar problemas, né, e que ele possa desenvolver um câncer de próstata que pode ser maligno e pode ser benigno. Porém, a castração é o mais adequado em machos e em fêmeas do mesmo jeito. Se você não quer ela para reprodução, você providencia o quanto antes a castração. O nosso ouvinte pergunta aqui se é verdade que o Gardenal serve como antipulgas também para o animal? Não, Marcos, isso aí eu nunca... É mito. Sinceramente, eu não vou nem dizer que é mito, porque eu nunca ouvi falar, né? Isso aí acredito eu que seja um conto que alguém contou. Primeiro, o uso de Gardenal, ele é um uso restrito, né? É um medicamento restrito, que é utilizado para problemas neurológicos e que nem todo gato ou todo cão vai ter acesso a esse produto. Então, acho muito difícil eu acredito que não seja correto essa informação. Então não faça isso, pelo amor de Deus, gente. Fátima pergunta, minha cachorrinha tem 6 meses de vida, ela quer se alimentar, só que fica vomitando bastante. E aí? Olha, nesse período é onde está ocorrendo a troca dentária. É interessante que observe se esse vômito está relacionado à dor, porque ela pode, ao estar ingerindo essa alimentação, estar causando dor, e se tiver ocorrendo a troca dentária, essa dor pode ser de uma maneira tal que estimule o vômito, mas também pode estar relacionado a outros problemas gástricos, aí que seja de origem inflamatória, por exemplo, uma gastrite, mas também pode ser de origem alimentar, com a qualidade do alimento que ela está ingerindo, está causando um desconforto nela e ela propiciando esse vômito. Como também pode ser alguma doença sistêmica, né, alguma doença no organismo do animal e que está estimulando esse animal a provocar esse vômito. Então tem de ser feita uma investigação aí para que possa fazer o tratamento mais adequado. Outra pergunta aqui chegando, o ouvinte quer saber quais são os riscos de conviver com um cachorro de rua. Olha, o cachorro de rua em si, ele não vai lhe causar risco de transmissão de doença por você estar convivendo, por ele estar na rua, na frente da sua casa. A grande questão dos animais de rua, Marcos, e eu sou defensor dos animais, mas também eu tenho minha crítica quanto a essa questão indiscriminada de animais na rua, que é o seguinte: o animal ele tem direito a
água, abrigo, alimento, ele tem direito à sanidade, ele tem direito a ter um lar, né? Embora que o lar possa ser na rua, porém ele tem de ter todos os outros cuidados, os riscos que podem existir. Por exemplo, você pode ser mordido por ele em algum momento. Esse cão, ele pode, se não vacinado contra a raiva, ele pode desenvolver a raiva, que é uma doença comum aqui na cidade de Caicó, principalmente em morcegos, tá? E que um gato ou um cão pode entrar em contato com o morcego e se contaminar com a raiva, com o vírus da raiva, que é uma doença que não tem cura nos animais, e para o ser humano hoje é pouquíssimo o índice de sobrevida de raiva. Eu mesmo continuo dizendo que não tem cura, porque se você se sobreviver da raiva, você fica com sequelas neurológicas irreversíveis, tá? E o risco também desse animal ser hospedeiro de alguma doença. Então ele ser hospedeiro de uma leishmaniose, que é uma doença, que é o calazar, que é uma doença transmissível através de um mosquito, que é o flebótomo, o Lutzonia longipalpis, que ele transmite para o ser humano, ele se infecta no cão e transmite para o ser humano, ou vice-versa, né? Ele pode também se contaminar, o mosquito pode se contaminar em um ser humano doente e transmitir para o cão. Então isso daí seriam, os riscos seriam esse, risco do cão ser atropelado, como também o risco do cão causar um acidente em um mototaxista, né, em um motociclista. Então isso aí são os riscos que existem na clínica, chega direto cão atropelado, né? Isso é muito ruim para o animal. Então eu acredito que se as pessoas têm amor, têm afeto com aquele cão que está na rua, procure fazer não apenas o ato de alimentar e de colocar água, mas procure também ter o cuidado de procurar se esse animal ele está vacinado contra a raiva, se esse animal foi feito exame de leishmaniose nele, que é feito de forma gratuita no Centro de Controle de Zoonose. Não apenas a vacina de raiva, como também o exame de leishmaniose é feito de forma gratuita no Centro de Zoonose. Então, por que as pessoas não começam a cuidar desses animais, né? Começam além de dar o alimento, ter também os cuidados com a saúde, os cuidados com o manejo desse animal, para que ele também não corra risco de morte. As pessoas se preocupam muito em esses animais transmitir risco para eles, mas não se preocupa em cuidar dos riscos que esses animais podem ter. Então isso aí é a minha crítica que sempre eu digo às pessoas: cuidem dos animais, eles também têm os seus direitos. Dr. Robson, ouvinte pergunta, o cachorro dá sinais de que vai ter infarto? Sinais, Marcos, muito difícil. Os sinais. Acontece sim infarto em cão, em gato também. Os sinais, eles muitas vezes você não consegue perceber, porque o cão não consegue dizer: eu estou sentindo uma dor no peito, né? O meu peito está doendo, eu estou com algum problema que está sendo desconfortável. Então isso aí a gente não consegue, mesmo que através dos olhares, né, o cão ele mostre que está tendo algum problema, mas infelizmente essa questão dele dar sinais, aí infelizmente a gente ainda não tem essa percepção para quanto à questão de infarto em cão. Vamos aqui para o nosso WhatsApp. Marcos Dantas, bom dia. Pergunta aí a ele se é normal. Minha irmã tem um cachorrinho com 2 meses. E ele anda e cai. Isso é normal, porque levaram ele com um veterinário, ele disse que era normal por conta do tamanho do cachorro. E aí, doutor Robson? Mas primeiro você tem de ver se esse anda e cai. O cãozinho, ele tem o hábito de estar andando, e quando chega lá na frente ele tenta se sentar, sendo que ele ainda não tem as características normais de se sentar, e ele se joga praticamente no chão de forma cansada. Mas tem de se observar se tem alguma alteração ortopédica nesse cão, né, nas patinhas, porque existe algumas doenças, por exemplo, displasia coxofemoral, que seria o encaixe da cabeça do fêmur no acetábulo, né, na bacia na pelve do cão, né? E quando esses animais ele tem essas displasias coxofemoral, eles podem apresentar essas características. Então isso aí tem de passar por uma avaliação ortopédica para realmente confirmar se é um problema locomotor ou se é simplesmente um hábito que o cãozinho criou. Marcos, por favor, perguntei ao doutor
sobre um cachorrinho vira-lata, pequenininho, novinho. Eu peguei aqui da rua, que a mulher não quis mais, quis descartar o pobre. Aí ele bem magrinho, com a gripe grande. Eu fui no veterinário, eles passaram uns comprimidos. Eu dei, ele melhorou da gripe, mas ele tá bem magrinho, que tá pendendo. Só que as unhas dele tá crescendo, eu tô com medo. Será que ele tem calazar? Ele tá bem magrinho e tá com os olhos dele tá remelando e ele tá bem magrinho. Eu tô botando comer, tentando salvar o bichinho, que eu tenho dó. Eu não tenho animais, peguei ele para salvar. Pode ter calazar? Marcos, poder pode, né? Poder pode. Acabei de dizer há pouco que no centro de zoonoses você consegue fazer de forma gratuita esse exame de calazar. Esse abandono de animais na cidade de Caicó, ele já está passando dos limites, né? É uma grande quantidade de animais abandonados na rua, seja cães ou seja gatos. Por onde você passa é animal abandonado na rua. Muitas pessoas colocam culpa, Marcos, infelizmente, nas autoridades públicas, coloca culpa na Capan, coloca culpa na prefeitura, onde na realidade a culpa é da própria população. A culpa é do cidadão que infelizmente deixa seu animal se reproduzir e pega, depois que os filhotes nasceram, ele pega o problema que estava dentro da sua casa e joga no meio da rua, de forma indiscriminada. Então, isso aí é um problema de educação, né, que tem de ser feito um trabalho muito grande nessa questão educativa na população, não apenas de Caicó, mas também em todo o Brasil. Isso é um problema, infelizmente, do Brasil. E essa pergunta delas, que o cachorrinho está magro, realmente você tem de ter os cuidados na alimentação, melhorar a alimentação dele, ver se ele está vermifugado ou não. Você ter o cuidado, se ele não fazer o exame de calazar para confirmar se ele tem ou não a presença do calazar, administrar provavelmente alguma vitamina para que ele possa melhorar mais rápido e ver se essa remela dos olhos está relacionada a uma conjuntivite, por exemplo, tá? Ou uma úlcera de córnea, mas também existe a possibilidade de algumas doenças mais graves que acontecem, por exemplo, a sinomose, que pode também apresentar essas características aí que ela está apresentando. Então, o exame clínico é necessário aí por um médico veterinário para fazer esses diagnósticos diferenciais e fazer a prescrição mais adequada. Mas eu gostaria de dar os parabéns a ela por ela ter essa iniciativa de ter resgatado esse cãozinho e de fazer os tratamentos que ele realmente precisa. Dr. Robson Góes é médico veterinário, ele está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó, ali pertinho da Eletrocenter, telefone 3421-1263. Tem até uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Concebida, ela pergunta até que horas a clínica funciona. Marcos, a clínica ela funciona das 7h30 às 11h30 e de 1h30 até as 5h30, então é o horário comercial que trabalha. E, se necessário, também é atendido em regime de urgência e emergência em qualquer horário. Que é o caso dela, que trabalham e tem que realmente adequar aí, né? Então, a Concebida, entre em contato 3421-1263 para ter todas as informações. Dr. Robson, obrigado pela sua participação, um ótimo fim de semana, até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos, um bom final de semana a todos. São